Quem o viu surgir cravava que ele seria um dos craques da posição. Arrancada, habilidade, visão de jogo e sem medo nenhum de partir pra cima da marcação. O Jorge surgiu no Flamengo como um lateral esquerdo do nível dos melhores brasileiros que já vimos. Mas hoje o jogador vive um drama que nos faz acreditar que a carreira dele nunca mais vai ser a mesma. Depois que saiu do Flamengo, o Jorge se perdeu completamente. Mas o que foi que aconteceu com o Jorge e por que sua carreira decaiu tanto depois que ele deixou o Flamengo? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, vou te pedir a gentileza que se inscreva agora aqui para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Então beleza, agora segura esse recadinho e vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Em janeiro de 2017, o Flamengo confirmou a venda do lateral esquerdo Jorge para o Mônaco por 9 milhões de euros. Cara, estamos falando de 2017 e de um lateral, mais do que isso, um lateral que atuava no futebol sul-americano. Para pagarem esse valor, realmente ele tinha que ser diferente. Pois bem, não tenha dúvida, o Jorge era muito diferente. Jorge Marco de Oliveira Moraes, mais conhecido apenas como Jorge, nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de março de 1996. Poucos sabem, mas o Jorge começou sua carreira nas categorias de base no Vasco, ainda com 7 anos de idade, e permaneceu lá por 5 anos. Foi então que aos 12 anos de idade ele deixou a base do Cruz Maltino e se mudou para o Flamengo. E olha, desde cedo ele já era considerado uma promessa e esperavam muitas coisas dele lá no rubro-negro. Foi em 2014 que ele já ganhou seu espaço no time profissional e começou aos pouquinhos ali conquistar a sua vaga e ganhar notoriedade no futebol. Chegou inclusive a arrancar declarações de comentaristas como Ricardo Rocha, campeão do mundo com a seleção brasileira, dizendo: "Acho que o Jorge é a maior revelação do futebol brasileiro hoje, é muito bom jogador." E cara, o Ricardo tava certo, ele era mesmo. Jorge foi jogando, ganhando seu espaço, encantando, fazendo gol, dando assistência e claro, chamou a atenção de grandes clubes da Europa. Foi então que o Mônaco resolveu fazer uma proposta pelo jogador. Para tentar vencer a concorrência de outros clubes, o Mônaco, claro, colocou mais dinheiro na parada. E o Jorge foi para o Mônaco por 9 milhões de euros. Chegou ao time que disputa a Liga Francesa, cotado como um dos grandes jogadores do futuro. Inclusive, o The Guardian colocou ele como o terceiro maior talento de destaque na Europa. Só que o jogador acabou sofrendo com muitas lesões no Mônaco. Ele já tinha passado algumas dificuldades com seus joelhos na base do Flamengo e no Mônaco não foi diferente. Como não conseguia se firmar, o jogador acabou perdendo espaço no Mônaco e foi emprestado ao Porto, onde ele enfrentou a concorrência pesada com Alex Telles na esquerda. Alex Telles, lateral que já jogou até Copa do Mundo com a seleção brasileira. No Porto ele também pouco jogou e acabou então voltando para o futebol brasileiro por empréstimo, cedido pelo Mônaco ao Santos. E olha, nesse ponto muita gente acreditou que o Jorge já tinha acabado, havia tido uma boa fase no Flamengo e só. Mas cara, no Santos ele reencontrou o bom futebol, jogou muita bola, inclusive voltou para a seleção brasileira, com o fim do empréstimo dele ao Santos, já que o clube da Baixada Santista não tinha condições naquele momento de fazer o investimento no jogador. O Mônaco resolveu então emprestar ele ao Basel, fazer mais um período ali de adaptação na Europa para que depois ele fosse com tudo pro Mônaco. Mas aí a casa caiu de vez. O Jorge sofreu uma das lesões mais sérias da sua carreira. Cruzado de joelho, situação grave e triste. 8 meses fora dos gramados. O Jorge, que teve boas atuações pelo Santos, não foi esquecido pelo futebol brasileiro e o Palmeiras resolveu apostar na contratação do jogador. No Verdão ele chegaria para ser o substituto do Vinha, que havia deixado o Palmeiras para ir para o futebol europeu, defender a Roma. Só que o Jorge no Palmeiras, embora toda a expectativa em torno do jogador que ia chegar e ia jogar, disputando posição com o Piquerez, que também havia chegado recentemente, bom, ele não entregou o que se esperava. Lesões, pouca presença em campo, somado a pouca entrega quando ele estava em campo,
jogava mal, a gente tem que ser sincero, o Jorge não foi bem no Palmeiras. E por isso, a ira da torcida acabou recaindo sobre o jogador. Certo dia ele estava chegando pro treino com seu carro e levou uma pedrada de 2 marginais que o atacaram porque ele estava mal no Palmeiras. É claro que o clube repudiou completamente essa atitude e tentou encontrar os 2 marginais, mas o estrago estava feito. O Jorge saiu ali sem ferimentos, mas cara, um susto gigantesco. Imagina, você tá chegando pra treinar, alguém tá com um pedregulho no teu carro, não é brincadeira. Acabou que o Piquerez se firmou no Palmeiras, hoje é um dos grandes jogadores do Verdão, e o Jorge ficou completamente sem espaço no Palmeiras. Numa tentativa de negociar o jogador, o Palmeiras emprestou ele ao Fluminense e o Jorge em fevereiro, adivinham só, sofreu outra grave lesão no joelho que vai tirar o jogador de campo por pelo menos mais 8 meses para se recuperar da cirurgia. O Jorge sofre com as lesões nos joelhos desde as categorias de base do Flamengo, foi assim no Mônaco, foi assim no Basel, no Palmeiras e agora no Fluminense. Quando ele não teve essas lesões, conseguiu jogar e jogar muito bem, é um craque de bola, mas infelizmente as lesões judiaram muito do jogador, que hoje já tem 27 anos e vai voltar a jogar já com quase 28, e se ele vai voltar bem ou mal, nem mesmo o Jorge consegue saber. Tinha tudo para ser um extra classe da posição, mas com tantas lesões, fica difícil demais para o jogador conseguir se firmar e fazer uma boa temporada. Vale lembrar que poucos jogadores conseguiram se recuperar de lesões nos joelhos e irem bem. A gente tem alguns exemplos, o Ronaldo Fenômeno. Mas ele se recuperou porque ele era o Ronaldo Fenômeno e não o Ronaldo comum. O Ganso, por exemplo, perdeu aquele arranque, aquela velocidade, mas hoje ele tá muito bem no Fluminense. A carreira de um atleta passa num piscar de olhos, e há pouco tempo o Jorge era jogador de seleção, tido como uma das maiores revelações, e hoje o jogador pouco é lembrado e mal viu se passarem 6 anos da sua carreira desde que ele deixou o Flamengo. A gente torce, claro, para que ele consiga, mas é muito difícil que ele volte ao mesmo nível. Nesse time do Fernando Diniz, com certeza ele teria muito para entregar, mas a gente sempre pensa, como é que estaria a carreira do Jorge hoje se ele tivesse decidido não deixar o Flamengo? Será que ele estaria bem, estaria jogando como titular nesse time do Flamengo? Flamengo que na época negociava os jogadores, mas hoje consegue manter jogadores desse nível. Será que ele estaria bem, teria mais moral e por isso quando voltasse das lesões conseguiria mais espaço no time, diferente dos outros clubes por onde ele passou? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, se ele vai se recuperar bem no Fluminense. E outra coisa, rapaziada, sabe quem foi que também saiu do Palmeiras falando que não recebeu as oportunidades que merecia? O Guerra. Você lembra dele? Acha que ele tá certo? Se liga aqui, clica aqui no vídeo, vamos lá, eu te encontro lá pra gente ver melhor o que ele falou.